De todos os animais presentes na integração lavoura, pecuária, floresta, os ovinos são os que apresentam melhor custo-benefício. Na capacitação tecnológica de hoje, vamos falar sobre as vantagens dessa criação e também os desafios da produção. Olá, eu sou Fernando Reis e aqui nós iremos apresentar mais uma aula versando sobre produção de ovinos em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta com foco no cerrado. Sistemas integrados são sistemas complexos, porém eles visam otimizar os recursos e são proporcionais ao que você pode fazer dentro dessa linha de otimização, prevalecendo principalmente do componente pecuário uma otimização dos recursos. Ou seja, ele vai bem quando você tem animais preparados, animais produtivos e os sistemas são cada vez mais intensificados. Nesse aspecto, a ovinocultura se encaixa muito bem porque nós temos animais que são de ciclo curto e que apresentam ganho de peso proporcional ao seu tamanho mais acelerado, conversão alimentar que pode ser de 3 a 5 dentro de um período do nascimento até a terminação. O que nós vamos discutir nessa aula seriam vantagens, benefícios e alguma coisa dos desafios que podem ser proporcionados com a integração lavoura, pecuária, floresta, tendo como componente animal os ovinos. Entrando particularmente no tema, nós vamos passar a uma classificação e a definição do conceito de integração lavoura, pecuária, floresta, o ILPF. Nós temos basicamente 4 modalidades de integração lavoura, pecuária, floresta. Dentre elas, a integração lavoura, pecuária ou agropastoril, considerado a sigla ILP, a integração lavoura, floresta ou silvia-agrícola, a integração pecuária-floresta ou silvipastoril, ILPF, ou a composição de todos os componentes, ou seja, a integração lavoura, pecuária, floresta ou agro-silvipastoril, ou ILPF. Essa conceituação tem sido bem discutida e os relatos em literatura já são bem aprofundados. O que é importante a gente ressaltar é que os princípios para a ovinocultura são os mesmos que valem para os bovinos. Dentre eles, nós podemos pontuar a melhoria dos atributos do solo, qualidade ou quantidade do pasto, bem-estar animal e o que destaca no caso da integração lavoura-pecuária para os componentes animais na ovinocultura de corte é a quebra no ciclo da verminose. Dentre a melhoria dos atributos do solo, principalmente considerando o componente florestal no sistema, nós temos reciclagem de nutrientes, a deposição de liteira e a deposição de maior matéria orgânica no solo. Qualidade e quantidade do pasto são atributos basicamente relacionados à integração lavoura-pecuária, ou seja, a reforma de um pasto a partir da formação de uma lavoura propicia tanto aumento na qualidade quanto na qualidade do pasto ofertado para posterior uso dos animais. O bem-estar animal está relacionado basicamente ao componente florestal integrado no sistema e que propicia maior ambiência e qualidade para o bem-estar desses animais. E esse componente da quebra do ciclo da verminose com a integração lavoura-pecuária é fundamental para que a gente tenha um sistema mais saudável do ponto de vista sanitário e também de desempenho para os animais. Na literatura é comum nós vermos que a presença de vermes, ela permanece por um longo período viável e infectando os animais no solo. Então esse período pode chegar até 180 dias. Alguns exemplos desses benefícios nós podemos ver nesse quadro
onde nós temos a integração pasto-floresta, baseado no capim-piatã. A descrição, nós temos os diferentes estratos onde são extraídas as amostras das forragens e que vão de A até E, onde você tem nos extremos a maior concentração das amostras sob influência da floresta. Tomando-se como exemplo a linha 1, onde nós temos a produção do capim em quilos de matéria seca por hectare, na coluna A nós vemos a produção de 1.950 quilos de matéria seca por hectare. Ao passo que na B, quando você sai um pouquinho do sombreamento, nós temos uma composição de 2.600 quilos de matéria seca por hectare. Do ponto de vista da qualidade nutricional, o exemplo adotado é o percentual de proteína bruta. Então, nós vimos na segunda linha, na coluna A, um percentual de proteína bruta de 9,5%. Ao passo que, ao se afastar da influência da cobertura florestal, nós temos um teor de 7,2% de proteína bruta. Este é um outro exemplo clássico, baseado nos dados de Pacciulo e colaboradores 2001, onde nós vemos a influência do sombreamento sobre a qualidade da vegetação, onde nós temos, na área mais sombreada, um teor de 12,3% de proteína bruta e uma digestibilidade de 56,3%, ao passo que, afastando-se da parte sombreada, nós temos mais a pleno sol, uma diminuição do teor de proteína bruta para 9,6% e um teor de digestibilidade de 47,6%, mostrando que, a pleno sol, nós temos uma influência maior da parte do componente fibroso do pasto, diminuindo tanto proteína bruta quanto digestibilidade. O componente florestal, ele exerce uma influência muito grande sobre a ambiência, proporcionando, principalmente nos ambientes trópicos, uma diminuição do estresse térmico aos animais. Lembrando que, principalmente no caso de ovinos, as raças selecionadas de maior produção são raças de clima temperado, portanto, sob influência muito forte desse ambiente de estresse térmico. Nessas imagens nós podemos verificar um efeito bem elucidativo do componente florestal sobre a ambiência, onde nós percebemos que o pasto ressecado por uma geada, ele não teve a influência sobre as árvores. Ou seja, tanto do ponto de vista da visão de fora para dentro dos bosques, como de dentro para fora do bosque, a gente vê a influência do ressecamento nos pastos determinada aqui por essa geada. O que podemos destacar na integração lavoura-pecuária é a condição de formação dos pastos a partir da lavoura, que proporcionam maior qualidade nutricional e a quebra no ciclo de verminose. Esses são dois efeitos primordiais para o benefício da ovinocultura de corte. E aqui nós podemos destacar quais os benefícios aos ovinos, considerando que nós temos duas categorias mais exigentes, que seriam as ovelhas gestantes ou lactantes, os cordeiros, e uma outra categoria que merece atenção são as borregas de recria, que é o período que vai da desmama até a primeira cobrição, e que a reposição dessas borregas ao plantel de matrizes pode representar até 30%. As ovelhas gestantes ou lactantes, elas possuem uma exigência muito elevada nesse período. Aqui nós podemos constatar que o aumento da ingestão de matéria seca e de energia, ele chega a representar 1,6 a 2,1 vezes a necessidade em relação à exigência de mantença. A proteína bruta pode aumentar de 2,5 a 3,4 vezes a necessidade de mantença, segundo dados do NRC 2007 e de Hodgson 1990.
os cordeiros desmamados precocemente e quando direcionados ao pasto, eles têm, de acordo com dados literários, elevadas taxas de mortalidade devido basicamente a infecções parasitárias, segundo dados de Macedo, 1998. Outro dado importante é esse alto estresse que ocorre nos cordeiros no momento da desmama. Isso comprovado com análise do aumento de cortisol nos animais, segundo Fernandes, 2012. O que nós buscamos é a resposta de como extrair o máximo benefício dos sistemas integrados de produção. E aqui o que nós tentamos demonstrar de maneira conceitual é o encontro dos dois ciclos, vegetal e animal.